Queria agradecer, em nome da Sartori Advogados, a presença de todos, dizer que para nós temos muito orgulho aí da participação de vocês, dizer que, relembrar aqueles que não participaram em nenhuma oportunidade do Sartori Talks, que o Sartori Talks é um evento mensal que a Sartori faz de forma virtual, e é um ambiente para promover um bate-papo sobre questões jurídicas e não jurídicas, né? De uma forma simplificada, de uma forma tranquila e sempre com convidados que possam falar sobre o tema referência naquele mês, né? Então, para aqueles que eventualmente estejam participando pela primeira vez, é importante que vocês nos sigam nas nossas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, e caso queiram, possam deixar seus contatos aí através do nosso chat, para que vocês recebam informações a respeito do Sartori Talks, tá bom? Muito obrigado a todos. Hoje, pessoal, o tema é um tema bem atual, né? Nós temos ouvido falar bastante a respeito da Sociedade Anônima do Futebol, né? Mas são poucos os especialistas que conhecem essa figura, exatamente por ela ser uma figura realmente recente, né? Uma figura nova no nosso ordenamento jurídico, e especialmente vinculada ao ambiente do futebol. Então, nós tentamos aqui unir uma novidade jurídica com uma questão societária importante, né, que vai ser cada vez mais debatida, porque vai trazer reflexos no maior esporte, não só do Brasil, mas do mundo, né? Sempre gosto de falar que o futebol sozinho, a FIFA sozinha, tem mais filiados do que a ONU, por exemplo, né, e do que o COI, é um esporte só. Então, nós teremos uma repercussão no nosso ambiente econômico e jurídico cada vez maior através das discussões no entorno das SAFs, né, das Sociedades Anônimas do Futebol. Mas para nós não faria sentido trazer só uma análise meramente jurídica a respeito dela, né? Existe todo o contorno jurídico, existe toda a reflexão jurídica, todo o modus operandi, quais são as diferenças dos outros modelos societários que eram utilizados pelos clubes de futebol, quais são as principais as principais cláusulas, digamos assim, os principais artigos, o que reveste a Sociedade Anônima do Futebol juridicamente falando, mas a nossa ideia foi trazer uma experiência prática que está em curso, né, de um grande amigo nosso, que é o Gustavo Nabinger, né, que é o CEO do Clube Laguna, porque essa experiência prática ela já se iniciou, e ele vai trazer aqui para nós, ele vai nos explicar tudo isso, né? Ela já iniciou através desse modelo de SAF, né? Então, o Wagner, que é o meu sócio e o outro convidado, ele, com o time dele societário no escritório, eles tiveram a oportunidade de constituir essa SAF, né? A SAF do Clube Laguna. Foi uma experiência muito importante e que nós sentimos na prática toda essa novidade que todos estamos ouvindo falar, né? E então nada melhor do que ele para trazer esses contornos jurídicos vinculado à experiência prática do Laguna. Lembrando que o Laguna, e o Gustavo vai nos explicar bastante sobre isso, né? O Laguna ele vai muito além de ser uma SAF, né? Ele tem todo um ideal por trás, tem todo o ideal ligado ao futebol, tem todo um ideal ligado ao social e tem todo o ideal ligado ao veganismo, que é algo curioso, né? Que todo mundo questiona, todo mundo fica bastante curioso do que estamos falando, e nós vamos poder ouvi-lo um pouquinho também hoje sobre isso, tá? Então, fazendo as apresentações e já passando a palavra aos convidados, primeiro eu queria agradecer a oportunidade aí do meu grande amigo e sócio Wagner de poder trazer os conhecimentos a respeito da SAF. O Wagner é nosso sócio responsável pela área societária, pela área estratégica civil. O Wagner também ele é mestre, doutor, né, professor de faculdades, de pós-graduação, enfim, é uma pessoa que tem um vasto conhecimento aí na área societária e foi um dos principais
atores aí nas primeiras constituições de SAF, né? Ele vai explicar um pouquinho, mas nós fomos um dos primeiros aí a constituir uma SAF no Brasil, tá? E o Gustavo Perrone Nabinger, que é o nosso convidado especial, né? Ele é sócio fundador do Clube Laguna, Sociedade Anônima de Futebol. O Clube Laguna é o segundo clube vegano do mundo e o primeiro das Américas, além de ser a primeira SAF do Rio Grande do Norte, e ele vai contar um pouquinho a respeito dessa experiência, né? Ele é graduado em Propaganda e Marketing pela Escola Superior de Administração, Marketing e Comunicação, ESANC, e em Educação Física pela Escola Superior de Educação Física de Jundiaí, e possui licença da CBF como EBOL de treinador, e é ex-atleta de futebol, e hoje ele é treinador, treinou diversas categorias de base, Guarani, Ponte Preta, Novo Horizontino, Figueirense, Vila Nova, além de ter descoberto uma série de talentos aí, o mais notável deles, o Gabriel Menino, do Palmeiras, que todos que conhecem um pouco de futebol devem ter ouvido falar. E hoje no Laguna, ele cuida de toda a gestão do negócio, né, junto com os sócios, e além de colaborar em outras áreas do clube. Então, muito obrigado aos dois, né? Acho que nada melhor do que vocês aí para engrandecer esse bate-papo. E vou começar pelo Wagner, porque, pessoal, acho que é legal que todo mundo entenda um pouquinho do que estamos falando, né? Do que se trata a SAF, Sociedade Anônima do Futebol. O que juridicamente é a SAF, né? O que ela tem de diferença para as associações, né? Os clubes, em geral, eles são associações, então, quais são as diferenças principais, né? Para daí, sim, a gente aprofundar um pouquinho na experiência Laguna, que é uma experiência prática. Obrigado. Wagner? Bom, inicialmente, bom dia a todos que estão acompanhando, aos meus colegas, alunos, e todos que estão aí assistindo aqui o nosso bate-papo, né? Obrigado pelo convite, Bruno, para tratar desse tema. Eu acho que fomos desbravadores nesse mercado, né? Na realidade, eu fiz um levantamento das constituições de SAF no Brasil e o Laguna foi uma das primeiras a serem constituídas. É um sistema muito novo, né? Então, foi criado pela Lei 14.193 de 2021, lá em agosto de 2021. Então, a gente está completando pouco mais de um ano. E para pensar, né, nessa ideia do clube, a gente também recebeu aí o approach do Gustavo, né? Ele veio aí com uma ideia super diferenciada da constituição de um clube de futebol, né? Nós estamos acostumados a ver clubes centenários, né? Você vê o Santos, o Flamengo, Corinthians, Guarani, Ponte Preta e tantos outros clubes do Brasil. E uma característica desses clubes é que eles foram constituídos há mais de 100 anos sobre um determinado aspecto jurídico, né? Que é a associação. A associação é uma instituição, né? Uma pessoa jurídica sem fins lucrativos. Na verdade, o que se busca uma associação que preserva o futebol, né? Que exerce, explora o futebol, é o desporto, né? É atrair aí a possibilidade das pessoas fazerem esportes, né? Você tem, dentro desses clubes que eu citei, outros esportes além do futebol, né? O Flamengo é muito conhecido, por exemplo, pelo basquete, né? O Corinthians também tem os seus jogadores de outros esportes que não só o futebol. Obviamente que o Brasil ele desenvolveu, né, a população o gosto pelo futebol, e esse futebol foi crescendo, foi se criando aí as federações, as confederações, né? E assim popularizou o esporte, e o Brasil hoje é um dos maiores neste ramo. Bom, diante disso, não houve uma profissionalização, não houve uma preocupação institucional para se estruturar diante desse novo formato de futebol, né? Então, os clubes se mantiveram como forma de associação e poucos clubes, depois desses mais conhecidos, criaram uma sociedade com finalidade lucrativa, né? A associação não tem esse fim lucrativo. Bom,
Sabemos também que a maioria dos clubes de futebol constituídos sobre associação tem diversas dívidas, né? Não consegue manter a questão financeira, muitas vezes tem suas contas penhoradas e o que, evidentemente, influencia no departamento de futebol e, consequentemente, nos resultados, né? Vídeo que aconteceu com os clubes que tiveram aí queda de rendimento e que estavam na Série A, por exemplo, do Brasileiro, foram para a Série B, né? A gente pode citar aqui o Grêmio, o Cruzeiro, a Portuguesa, pô, a Luzinha, que todo mundo gostava, né? Hoje está, infelizmente, numa situação difícil. Então, a falta de dinheiro, a falta de formas de investimento para uma associação, né? As travas jurídicas de uma associação não estava refletindo mais a realidade do esporte de hoje em dia. Por conta disso, foi criada uma lei própria, né? Que é a Sociedade Anônima do Futebol, a 1493 de 2021, que permitiu a constituição de uma pessoa jurídica que tenha por finalidade lucrativa e profissional. Obviamente que há uma discussão, né, de se os clubes devem ou não constituir a SAF, né, Sociedade Anônima do Futebol, por conta das dívidas anteriores. E a lei, ela tenta proteger a Sociedade Anônima do Futebol das dívidas anteriores. Então, o departamento de futebol seria absorvido pela Sociedade Anônima de Futebol, e aí sim você teria uma nova forma de exploração, sem as dívidas anteriores da associação, né? E a associação, então, o clube, ele deveria reorganizar a sua estrutura para isso. Tá? Foi o que aconteceu, por exemplo, com o Cruzeiro, eu acho que é o clube mais conhecido que passou por esse processo de transformação, né, de constituição da Sociedade Anônima do Futebol, principalmente por conta do Ronaldo Fenômeno, e que teve atualmente aí o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro novamente, e talvez aí uma ascensão por auxílio, obviamente que a SAF não é a salvadora dos clubes, né? Mas é um auxílio próprio para resgate aí do futebol. Então, essa lei surge como um apoio ao desporte nesse sentido. Alguns outros clubes acabaram também constituindo-se como sociedade anônima de futebol, sem antes ser uma associação, como é o caso do Clube Laguna, né? Quando o Gustavo nos procurou para estruturar juridicamente o Clube Laguna, a gente tinha várias opções, né? Você poderia constituir associação, como acontecia com outros clubes, você tem a sociedade limitada também podendo ser utilizada, mas a Sociedade Anônima do Futebol tem algumas peculiaridades legais, alguns benefícios que, né, levantando aí as vantagens e desvantagens, foi a escolhida, né, para a Constituição. Então, o Clube Laguna ele acaba sendo uma SAF originária, que a gente chama, não decorreu nenhum clube novo. Então, é um clube super novo, foi uma aventura, né, gente, muito boa, por conta do estudo que foi necessário, a nossa equipe do escritório se envolveu completamente com o assunto, né? Tanto que o nosso advogado júnior, o Guilherme, ele é um entusiasta do esporte, ele gosta muito de esporte e ele fez a sua monografia baseada na Sociedade Anônima de Futebol, então foi um estudo bacana para se fazer e o escritório ficou muito satisfeito aí com o resultado, né? Para conseguir aí registrar e os percalços do registro também, por ser uma coisa nova. Então, essa foi a história aí do nosso trabalho com o Clube Laguna, né? E a criação da SAF aí como uma oportunidade para alguns clubes. Outro detalhe, né? A associação, em regra, ela não pode, no momento de crise econômica financeira, pedir recuperação judicial, né? Tentar se reorganizar as suas dívidas por meio dessa ferramenta jurídica. A lei da SAF, ela permite que o clube, ao constituir a SAF, possa se beneficiar desse sistema, né? Que foi o caso, por exemplo, do Figueirense, né? Então, você tem aí algumas possibilidades, né, de buscar a reorganização por meio da recuperação judicial. Então, a gente está vendo cada vez mais os clubes discutindo a questão, verificando vantagens e desvantagens para usar esse novo sistema. Então, é isso, Bruno. Acredito que deu para dar um overview aí bacana sobre a situação Sim, atual.
Sim, depois a gente entra nos detalhes de como foi essa aventura aí para registrar uma das primeiras SAFs aí do Brasil, mas até pegando seu gancho a respeito do Laguna ser uma SAF originária, né? E conhecendo Laguna, eu sei que isso tem muito a ver com os princípios que idealizaram o clube, né? Então, acho que para o público em geral e para depois as pessoas que forem assistir no nosso YouTube da Sartori, acho que é muito interessante, Gustavo, você nos contar um pouquinho, né, de onde surgiu essa ideia. Eu sei que você já estava no ambiente do futebol, sem dúvida, mas em que momento surgiu essa ideia? Como você foi amadurecendo a ideia de criar um clube de futebol realmente? Por que a ideia foi através do mecanismo da SAF, depois que você entendeu do que se tratava, né? E como foram esses primeiros passos de estruturação desse negócio, e depois um pouquinho mais para frente a gente entra na parte do veganismo também e dos detalhes do veganismo no futebol. Bom dia a todos, primeiramente, obrigado pelo convite, é um prazer estar participando com vocês aqui. Nós somos uma das 3 primeiras SAFs originárias, né? Clubes que nasceram já como SAF. Quando a gente iniciou a parte de estruturação da empresa, ainda não existia essa modalidade, então a nossa ideia era fazer uma SA, porque a gente entendia que era importante ter a possibilidade de captar investimento futuramente. Era uma intenção que nós tínhamos. Está muito barulho para vocês? Tem uma obra aqui do lado e... Tá um pouquinho, mas dá para te ouvir, só falar um pouquinho mais alto. Tá. Então, a nossa ideia era fazer uma SA, eventualmente poder abrir o capital lá na frente, né? E nós organizamos a empresa como uma startup, né? Então, nós temos a intenção de captar investimento para acelerar o processo de crescimento da empresa. E no meio do caminho foi aprovado, né, a lei da SAF, e a gente entendeu que seria interessante pela série de vantagens que a SAF oferece em relação a uma SA no meio do futebol, porque ela é uma lei formada justamente por um time, né? Então ela abarca diversas especificações, diversas peculiaridades que uma associação teria. E a ideia de formar o Laguna está muito distante, está muito lá atrás, né? Era um sonho que eu tinha em algum momento, no final da minha carreira, de fazer um clube de futebol, trazendo a experiência que eu adquiri, né? Ou que eu teria adquirido mais ainda, e de fazer algo da maneira como eu acredito, né? Da maneira como eu gosto de ver o futebol, que vai muito além das 4 linhas, né? Vai na gestão, vai na torcida, vai, enfim, uma série de coisas. E ao longo dos últimos anos eu fui tendo experiências em clubes que me deixavam desagradado, né, com a forma como a parte de gestão estava sendo conduzida, especialmente da parte política dos clubes, né, e que afeta diretamente o processo de formação, o processo de ascensão dos atletas, a formatação do elenco, enfim, uma série de coisas. E eu comecei a entender que, para mim, como treinador, não faz o menor sentido hoje trabalhar no meio em que tu vai ser contratado e tu tem aí 2 meses, 3 meses ou 5 jogos para realizar o trabalho. É inviável, né? O futebol ele é a médio e longo prazo. Tu precisa de 3 meses para conhecer o teu elenco, para iniciar o desenvolvimento do trabalho, e tu vai colher os frutos normalmente depois da segunda temporada, que tu vai poder fazer ajustes, né, dentro do que foi feito o planejamento. Isso é óbvio, ninguém está dizendo que o treinador vai entrar e vai perder todos os jogos, mas a questão é que tu precisa de um tempo para errar, corrigir, acertar, avaliar, corrigir de novo e evoluir o processo, o treinamento também. E eu não vejo isso nos clubes, né? Nem nas categorias de base. Eu não vejo o futebol tratado como entretenimento, né? Como um espetáculo, que é a forma como os norte-americanos idealizam os esportes, e eu acho que eles têm um know-how e um sucesso enorme nesse sentido. Basta ver a MLS, que é uma liga jovem, relativamente jovem, num país que não tinha o futebol como parte da sua cultura, né? O futebol não era nem
terceiro esporte mais popular do país, e hoje já tem uma média de público maior do que a do Brasileirão. A estrutura das equipes fantástica, o nível de organização muito alto, os clubes não têm dívidas, enfim. Então, é uma série de coisas que os caras sabem fazer. Aí, o que eu acho que é possível a gente importar para cá, aliando a tudo aquilo que faz parte da nossa cultura, né? Inclusive a maneira de jogar. O futebol brasileiro, até os anos 90, talvez a primeira década dos anos 2000, sempre foi baseado na técnica, na alegria, no drible, na irreverência, no improviso, na imprevisibilidade, e por essa questão de ser muito voltado ao resultado imediato, e considerando que defender sempre é um processo muito mais rápido de se treinar e muito mais fácil do que atacar, as equipes passaram a cada vez ser mais defensivas, cada vez mais reativas, priorizando atletas de força e de velocidade, em detrimento da técnica, inclusive na formação. Isso afeta a nossa maneira de jogar, né, dos brasileiros, inclusive. Então, é uma série de coisas. Aí a gente não controla, por exemplo, o resultado. Não tem como controlar. Só o time vai ser campeão em cada competição, mas a gente tem como controlar outras coisas, né? Por exemplo, a maneira de jogar, a maneira de se relacionar com a comunidade, de se relacionar com a torcida, de se relacionar com os sócios, de se relacionar com as pessoas que simpatizam com a ideia. Tudo isso a gente consegue controlar minimamente, né? Então, o Wagner vai num jogo, ele não sabe se o time dele vai ganhar. Ele não tem essa certeza, mas ele pode ter a certeza de que ele vai levar o filho dele, que ele vai com o pai dele, com o avô dele, com o amigo dele, com a esposa, com quem for, e ele vai se divertir ali, né? Bom, vai ser um jogo bacana dentro de campo, vai ter uma torcida ali que está querendo se divertir, está querendo confraternizar, ele vai ter uma comida legal, ele vai no banheiro, no estádio, que é decente, né? E a gente sabe que eu, como fanático pelo futebol, que sempre frequentou estádios aí no Brasil inteiro, de todas as divisões, como torcedor, tem banheiro que o cara não consegue nem entrar, né? Então, são coisas básicas, aí, coisas simples que a gente imagina que pode ser diferente. Então, foi nisso que nasceu o Laguna. Além disso, eu e o Rafael, meu sócio, um dos sócios, né? Tivemos um projeto social na cidade de Paulínia, em São Paulo, entre 2011 e 2012, que era através do futebol. E ali a gente entendeu o poder que o futebol tem de transformar pessoas, né? De transformar vidas, né? E o quanto o futebol ele pode impactar a sociedade em todos os aspectos, né? Socioculturais. E a gente quis trazer isso também. Então, o nosso projeto, né, a nossa empresa, ela abarca diversas ações, diversos projetos que vão muito além do futebol, muito além do futebol profissional, mas que transcendem aí a parte socioambiental da sociedade. Muito bom. Isso é uma característica marcante do Clube Laguna, né? Nós que tivemos a oportunidade de estruturá-lo como SAF desde o início, nós percebemos aí esse viés social muito forte, né? Então, foi legal porque uma das razões pelo Laguna ter escolhido, né? Os sócios do Laguna ter escolhido o modelo de SAF foi para ter uma gestão realmente mais clara de se visualizar, né? Com mais controles, em que, conforme o clube pudesse crescer, e ele está crescendo, né? Ele pudesse ser respeitado também pela sua forma de gerir e, em conjunto, né? Ter essa conexão social, né? Vou voltar daqui a pouco por essa questão, porque é um projeto muito interessante, pessoal, que o Laguna faz. O local que eles escolheram, né? Que é o Rio Grande do Norte, a cidade que eles estão sediados, também faz parte desse mesmo contexto, né, dessa experiência que o Gustavo e um dos sócios tiveram no passado com relação a questões sociais, né, trabalhos sociais. Então, acho que é legal ele explicar um pouquinho, ainda antes de chegar no veganismo, né? O veganismo faz parte do mesmo contexto, mas é legal a gente passar por todos esses ideais aí que nortearam a construção do clube.
Queria ouvi-lo um pouquinho, Wagner, antes de voltar com o Gustavo. Assim, assim, nós sabemos aqui que o nosso público é muito variado, né? Então, tem gente do direito, tem estudantes, tem advogados, tem muita gente que não é advogado, então a gente tenta até simplificar a comunicação. Depois, no YouTube também, muitas outras pessoas vão acessar. Então, é legal, Wagner, aproveitar esse tema para a gente explicar na prática, né? O que você entendeu. Quais foram os pontos que te chamaram a atenção, assim, né? Curiosidades, né? Porque a junta comercial não está habituada, de começar a elaborar, né, um contrato social de sociedade anônima do futebol, até os órgãos que nós tivemos que buscar o registro, e dicas, né, para os nossos colegas aí que queiram estudar o tema ou que vão desenvolver uma SAF depois, né? Enfim, fica à vontade para contar um pouquinho também isso. Bom, Bruno, de fato, dentro das vantagens e desvantagens... Desculpa, Wagner, te cortar, só aproveitando que no chat tem uma pergunta que você pode, inclusive, conectar com isso, né? O nosso amigo Rodrigo Gasparetto, que eu agradeço a participação, grande parceiro, um grande amigo. Como está a segurança jurídica da SAF? É possível se pleitear desconsideração jurídica da SAF? Acho que você pode aproveitar aí na sua intervenção também. Legal. Bom, Bruno, na verdade, como o Gustavo disse, eles apresentaram um plano de negócio, né? Foi uma ideia, surgiu bem estruturada ali por ele, pela Deia e pelo Rafael, né? Eles trouxeram um plano de negócio. Com base nesse plano de negócio, nós fizemos o levantamento das vantagens e desvantagens das opções que nós tínhamos para a constituição da pessoa jurídica, né? Seja, como disse, pela associação, sociedade limitada, ou a sociedade anônima, ou a sociedade anônima do futebol, né? Que é mais específica ainda. Por conta dos benefícios que o legislador trouxe, né? Porque ele tinha que trazer algo que atraísse, né, os clubes a constituírem a SAF. Então, você teve essa questão que eu comentei da recuperação judicial, né? Você teve o regime centralizado de execuções, né, que o Corinthians e o Santos buscaram. Você teve financiamento, um programa de desenvolvimento, regimes tributários específicos. Então, assim, são várias as vertentes que a lei da Sociedade Anônima do Futebol trouxe para atrair o clube, e isso foi um dos motivos também que nós, juntamente ali com os fundadores do Laguna, trabalhamos. Bom, feito isso, né, era o momento da gente elaborar o Estatuto Social, que é o ato constitutivo de uma sociedade anônima. Também a lei da Sociedade Anônima do Futebol traz algumas peculiaridades, como já existiam alguns clubes nesse perfil, nós fizemos um estudo aprofundado desses clubes e, com base nisso, nós conseguimos, né, ajustar melhor ali a formatação do estatuto, evidentemente com as peculiaridades, né, do Clube Laguna, elaboração de acordo de acionista, enfim, toda a documentação estrutural de uma sociedade. Levamos a registro na Junta Comercial do Rio Grande do Norte, tivemos algumas dificuldades ali, evidentemente, por conta de ser uma novidade, né, de ser a primeira SAF ali da região, né, mas com muita boa vontade, com muita conversa, a gente conseguiu ajustar em pouco tempo ali algumas peculiaridades, até algumas que a gente entendia que não era razoável, enfim, mas no final conseguimos fazer o registro do Estatuto Social e, consequentemente, né, a gente conseguiu levar isso a registro e depois levar para os órgãos, né, a federação e tudo mais, para poder aí regularizar a questão do clube como um todo, né? O Rodrigo, ele perguntou da questão da segurança jurídica da SAF, né? Rodrigo, evidentemente que é um instituto novo, né? Eu acho que para SAFs originárias, como é o caso da Laguna, a segurança jurídica é muito maior, porque você está iniciando, não tem aquele passado, né? Você tem aí a lei como
a base, diferentemente dos clubes que constituíram a SAF, né, de forma posterior, de forma derivada. Foi o caso do Cruzeiro, como eu citei, que tem tido aí algum revés, algumas decisões com relação aí a bloqueios, principalmente na esfera trabalhista, né? A gente sabe que a Justiça do Trabalho tem um princípio de proteção do empregado, então é natural que seja decidido em algumas instâncias contrário aí ao que se pretende com a Constituição da SAF. Então é difícil falar um pouco de segurança jurídica, já que a gente não tem efetivamente o amadurecimento. A lei tem 1 ano, você não tem jurisprudência, você vai ter algumas decisões esparsas, mas se seguir, né, o texto legal, você tem uma proteção, sim, pela Constituição da SAF, né? Uma das notícias com relação a isso, de uma das penhoras que aconteceu, já foi retirada, né? Já foi aplicada a legislação. É evidente que o advogado do clube, né, vai ter que levar as teses e tentar levar para as instâncias superiores, ao TST, ao STJ, enfim, para discussão. Tá? E aí a pretensão, né, da desconsideração da personalidade jurídica, que é outra pergunta do Rodrigo, eu entendo o seguinte, Rodrigo, eu acho que é possível plenamente, porque a desconsideração da personalidade jurídica é uma técnica para se evitar fraude, né? Para se evitar o desvio de finalidade. Então, em que pese a regra da autonomia patrimonial presente no artigo 49A do Código Civil, ainda assim há a regra da desconsideração da personalidade jurídica, como o caso do artigo 50 do Código Civil, 28 do Código de Defesa do Consumidor, e assim por diante. Então, verificados os requisitos da desconsideração da personalidade jurídica, não importa o tipo jurídico, seja SAF, seja sociedade limitada, anônima, associação, fundação, presentes os requisitos, eu entendo, sim, possível a desconsideração da personalidade jurídica, tá bom? É isso aí. Até aproveitando o seu gancho, Wagner, e aí já vou devolver aqui para o Gustavo, porque tem algumas perguntas. Tem uma pergunta já aqui no chat sobre ESG que vai conectar com a questão social que ele vai trazer um pouquinho para a gente. Já tem uma pergunta sobre veganismo, que vai ser a terceira rodada aí que a gente vai falar daqui a pouco. Mas eu queria só dar um pitaco nesse ponto, que assim, eu tenho uma visão muito particular aí a respeito da SAF, né? A SAF é um modelo de se estruturar juridicamente um clube de futebol que antes não existia, né? Ponto. A tendência é que esse modelo, se corretamente utilizado, ele se traduza em uma gestão mais moderna, em uma gestão diferente das que acontecem até então no futebol brasileiro, né? A tendência. Mas tudo vai depender de como isso acontecer na prática, né, pessoal? Porque um clube associativo, ele não tem a governança, o compliance de uma sociedade anônima do futebol. Isso é fato. Mas se ele for bem administrado, e existem exemplos, né? Nós temos o Palmeiras, o Flamengo hoje, o Atlético Paranaense, né? Que tem, com as suas diferenças, tem mostrado que se fizer uma gestão profissional mais moderna, né? Com o estatuto associativo mais adequado às novas realidades de gestão, a prosperidade vai acontecer. Da mesma forma que podem existir SAFs, né? Que, se mal geridas, vão trazer resultados negativos. Eu não estou dizendo que elas são iguais, não. A SAF já vem com um ideal diferente e a tendência é que ela realmente traga benefícios diferentes do que nós experimentamos até aqui com as associações. Mas é importante ter essa visão, porque muito se fala assim, virou SAF, está tudo resolvido. Depende. Depende de como essa SAF vai ser gerida, né? Existem empresas, sociedades anônimas no mercado fora do futebol, que são bem mal geridas. Elas têm mais controles, elas têm que prestar mais contas para os investidores, para a sociedade, mas nem sempre isso acontece. É uma tendência, mas que nem sempre ocorre. Então, é importante ter essa visão, né? E segundo que
A SAF ela tem uma obrigação com a associação, né? Então, por exemplo, o Vasco, Cruzeiro, Botafogo, na medida em que eles se tornam SAF, não é que eles vão simplesmente desprezar o endividamento que está no clube associativo, né? E vão começar do zero e aquilo está resolvido. Não. Existe uma obrigação de pagamento recorrente, uma receita da SAF para aquela realidade anterior. O que tem polemizado isso, eu não vou me aprofundar aqui, mas é importante, o que tem polemizado toda essa questão é que os clubes endividados, eles têm se tornado SAF e, num segundo momento, eles têm pleiteado recuperação judicial nas associações. Para quê? Para que aquele endividamento que foi constituído, ele caia drasticamente. Então, isso está gerando uma polêmica jurídica e tem trazido reflexos como esse que o Rodrigo Gasparetto perguntou. Por quê? Porque imagina o seguinte, eu sou credor, né? Seja trabalhista ou não. Eu tenho o meu potencial de crédito. O clube associativo foi comprado por uma SAF. A SAF tem a obrigação de pagar. Eu já sei que a minha expectativa de recebimento vai diminuir, obviamente. Agora, o judiciário aceitando que aquele endividamento se submeta a uma recuperação judicial, a minha expectativa vai despencar. E aí surgem todas as discussões jurídicas. Então, o Wagner está correto. A gente ainda não tem clareza do que vai acontecer. Nós vamos ter que acompanhar a jurisprudência, entender como a jurisprudência vai lidar com esses conflitos, né? Porque, de fato, uma parte das SAFs que estão sendo criadas com um endividamento muito alto. Vasco, Cruzeiro, Botafogo e outros virão, né? É o caso diferente aqui do Laguna, ainda bem, né? Uma SAF originária. É importante falar para vocês que o Laguna é uma startup, né? Tá desenvolvendo parcerias no mercado como um todo, né? Buscando investidores para a ideia. Então, isso é legal que vocês também conheçam e saibam. Tem tido um crescimento orgânico muito forte aí pela questão do veganismo e pela questão da sustentabilidade, a questão social. E aí, Gustavo, já devolvendo a bola para você no que diz respeito a essa característica que está prevista desde o início, né, no negócio de vocês em relação ao envolvimento social, né? Conta para a gente um pouquinho alguns pontos que você considera importante, né, e que fazem parte dessa essência do Laguna em relação a essa questão social. O motivo por vocês terem escolhido o Rio Grande do Norte, a cidade que vocês estão, a questão do ESG, a questão da sustentabilidade, que tudo isso também está nesse entorno aí do Laguna, desde a essência da ideia, né? Show. Assim, eu vou primeiro pontuar, né, que a gente tem um crescimento grande entre o público vegano, obviamente, né, por sermos o primeiro da América Latina, o segundo do mundo. Então, isso está gerando uma repercussão aí a nível nacional, até a nível internacional. Saiu no site da FIFA. Na semana que vem, o pessoal da Netflix vai vir aqui para gravar um episódio de uma série que está sendo feita. Enfim, está tendo uma repercussão legal. Mas a gente também tem um outro público, que é o público que tem uma preocupação pelo lado de sustentabilidade. A gente tem o crescimento no público do Estado, pelo nível de organização que nós temos, né, de estruturação, enfim. Então, as pessoas aqui queriam ver um clube com uma gestão, um modelo de gestão diferente, tem se interessado. Na cidade, né, por ser um clube que busca o envolvimento com as pessoas. Então, assim, e obviamente a nível nacional também, ainda não tanto, mas a gente imagina que tem um potencial de crescimento muito grande pela maneira de jogar, né? Como eu falei aqui, nosso slogan, a alegria de jogar futebol, que é resgatar a essência do futebol brasileiro, né? Ou se não resgatar, porque aí é algo que parece que ninguém mais faz, mas de potencializar muito, né? De trazer isso também como a nossa essência de clube. Em relação ao modelo ESG, a Laguna é uma empresa 100% focada nisso, né? Inclusive, nós estamos pleiteando uma certificação internacional, que é do Sistema B, que é uma certificação ESG super reconhecida.
e para fazer parte do Pacto Global das Nações Unidas, que também certifica, ou não certifica, né? É uma associação de empresas que estão alinhadas com os valores ESG, né? Com o desenvolvimento sustentável do planeta. Então, a gente, na área de governança, obviamente, o próprio modelo de SAF já nos obriga a ter uma série de transparência nas nossas ações, né? No nosso modelo financeiro, enfim. A gente tem procurado também trazer para os nossos funcionários e nossos atletas questões de qualidade de trabalho, que são importantes. Na questão de sustentabilidade, a gente já tem feito ações aqui. Nós fizemos uma parceria com uma ONG, né, em Tibau do Sul, que é chamada Pipa Limpa. Então, nós já fizemos uma ação de limpeza na praia, que foi no dia da Ação Mundial de Limpeza. Nós estamos fazendo compostagem do nosso lixo, reciclagem do lixo reciclável, que não é algo, uma política na cidade, né, municipal. Então, tu precisa entrar em contato para que eles venham retirar. A gente faz a separação do lixo e eles fazem a coleta do lixo reciclável. Temos procurado reduzir a utilização de produtos, né, que não são compostáveis, enfim, reduzir a utilização de lixo, né, a produção de lixo. Além disso, só o fato de ser vegano já reduz absurdamente o nosso impacto ambiental, né, porque tem uma série de fatores em termos de emissão de gás de efeito estufa para a produção de carne, de desmatamento, enfim. E na parte de environment, né, que seria também voltado para a comunidade, a gente tem alguns projetos que estão saindo do papel, ainda não estão totalmente aplicados por uma questão de estruturação interna da empresa. A gente está muito recente, muito focado agora nesses primeiros meses na questão do futebol profissional, porque já teve início do campeonato, mas a gente tem uma série de projetos para envolver a comunidade e para impactar a comunidade através do esporte e linkando a questões ambientais e questões até de governança junto ao poder público. Muito Esqueci bom. mais alguma coisa que você tinha perguntado? Não, acho que é isso. É isso. Realmente é legal você explorar isso, porque a escolha do local, né, a escolha da cidade demanda realmente... quer falar mais um pouquinho? A escolha do local, né? Tu me perguntou, eu deixei passar. Acho que é muito interessante, a gente está no Nordeste, por uma série de fatores, a gente poder aumentar o impacto. Então, por exemplo, tu vai para o sul do país, né, e no Sudeste, muitas questões ambientais, de sustentabilidade, já estão um pouco mais potencializadas do que aqui, especialmente em relação a saneamento básico, a lixo, a conscientização nesse sentido. Mas é legal também, porque o Rio Grande do Norte, mais especificamente, é um grande hoje produtor de energia limpa, energia verde. Então, isso é legal, que já está começando aqui no estado a crescer. Então, existe um link com coisas que a gente acredita. É um povo maravilhoso, né? Eu já tinha tido a oportunidade de jogar aqui no estado e depois de trabalhar em Pernambuco, e tem muitos amigos aqui na região, então a gente sabe disso. A questão social, né? Uma região do país que ainda é menos desenvolvida economicamente, que está buscando esse desenvolvimento, está buscando crescer, e a gente poder fazer parte disso é muito legal. Em termos de futebol também, né? Hoje o estado teve um ano espetacular, o América subiu da Série D para a Série C e o ABC da C para B, mas faz muitos anos que nenhum time do estado disputa a Série A. A última vez foi o América, em 2006, e é um estado que tem muito talento no futebol, né, e que a gente pode aproveitar e potencializar isso. Tá? Então, é legal a gente estar inserido aqui. E a escolha por uma cidade turística no litoral também é interessante, porque permite que os nossos parceiros, né, os nossos patrocinadores, estejam inseridos num local em que eles
possam se comunicar não só regionalmente, né, mas com o Brasil todo e com o mundo todo. Né? A gente está em Tibau do Sul, que é onde fica a Praia de Pipa. A Praia de Pipa é uma das 9 praias mais visitadas no mundo, anualmente. Então, o fluxo de turistas é absurdo. Então, a empresa, por exemplo, a Naveia, que é um dos nossos patrocinadores, ela está estampada na camisa aqui, ela não está se comunicando só com o Tibau do Sul, com o Rio Grande do Norte, ela está se comunicando com o turista que vem do Rio de Janeiro, com o turista que vem de Brasília, com o turista que vem de Manaus, com o turista que vem da Inglaterra. Né? Então, isso aí é fantástico a nível de exposição de marca para qualquer empresa que queira se associar ao Laguna. Maravilha. É muito bonito realmente o projeto, desde da ideia inicial até os pilares, né? Essa questão social, passando pela decisão estratégica aí de um local que realmente é possível trazer impacto social e, ao mesmo tempo, usufruir dessa característica turística da região, né? Enfim, nós somos grandes entusiastas aí do projeto. E acho que agora é legal falar um dos outros pilares, né, que é um motivo que deixa todo mundo bastante curioso, né? Inclusive tem uma pergunta aqui da Betânia, da nossa colega Betânia, que nós mandamos um abraço, inclusive, que é uma pergunta que eu acho que sintetiza um pouco as dúvidas recorrentes, né, de quem tem o primeiro contato com Laguna. Acho que as empresas de mídia que procuraram vocês, todas elas, né, UOL, Folha, Estadão, Jovem Pan, CBN, CNN, a FIFA, né? Quem quiser e tiver curiosidade pode procurar no Google, dá um Google lá, segue o Laguna nas redes sociais, vocês vão ver que giram em torno disso, né? Mas eu acho legal você contar essa história para nós aqui, né, Gustavo? Então, assim, eu vou ler a pergunta da Betânia e passar para você contar essa história para a gente, né? Porque ela sintetiza bem. Ela pergunta para o Gustavo: quais estão sendo os desafios em trazer o veganismo para um ambiente focado em resultados e desmistificar a questão de que vegano é desnutrido? Acredite, ouço muito esse tipo de comentário. E ainda, como tratar a filosofia vegana nas questões contratuais dos atletas? Então, antes de responder isso, porque isso já é o agora, né? É o agora. Conta para a gente, porque o veganismo é um dos pilares do Laguna, né? Então, da mesma forma, de como foi essa história, como que você colocou na balança isso, e conta para a gente essa prática que eu acho que responde boa parte do que a Betânia trouxe nas dúvidas dela. Bom, isso, todo mundo sempre tem a primeira ideia de que o Laguna foi, bom, vamos fazer um time de futebol vegano. Ou outras pessoas acham que isso é uma política de marketing, né? E nada disso. A ideia de criar o clube de futebol foi o que eu falei na minha primeira intervenção aqui, né? O veganismo foi algo que não teve em discussão, nunca teve em pauta a possibilidade de não ser vegano, porque eu era vegetariano desde 2003, sou vegano há quase 3 anos. A Deia, que é uma das outras sócias, ela é vegana há 6 anos, 5, 6 anos. O Rafael, né, o nosso outro sócio, ele é vegetariano agora, mas a filha dele já era vegana no processo, quando a gente estava estruturando a empresa. Então, para nós não faria no menor sentido fazer uma empresa que tem mais de 40, 50 funcionários diretamente e mais as pessoas que nos seguem. E aí, ao contrário de tudo aquilo que a gente acredita, né? Então, a gente buscou, desde o início, deixar isso claro, vai ser vegano, obviamente, mas também a gente respeita a liberdade individual das pessoas, a gente acredita muito nisso. Então, eu não posso obrigar o funcionário ou o atleta a ser vegano fora das dependências do clube. A empresa é vegana, né? Isso é um valor nosso. Então, a alimentação oferecida no clube é vegana, a suplementação oferecida no clube é vegana, os produtos de limpeza são veganos, dentro do possível, nem tudo a gente consegue ainda ter disponível aqui, mas a gente fechou uma parceria de apoio aqui nos próximos 3 meses com a Positiva, que é uma empresa que faz produtos de limpeza naturais e veganos. Então, a gente vai ter facilitado o nosso acesso.
todo o nosso enxoval, né, tanto de material de passeio, de jogo, de treino, mochila, enfim, é tudo vegano, tudo vegano. O bar do estádio, quando o mando é nosso, é vegano. Não sei se estou esquecendo de mais alguma, mas tudo aquilo que dá a operação é possível que seja vegano, é vegano. E aquilo que não é possível ainda, a gente está buscando soluções para que seja, né? Não sei se eu respondi. Tem mais alguma dúvida em relação a isso? Não, Uma a pergunta da Betânia, Betty, da a Betânia? Betânia colocou aqui um ponto que eu acho interessante você explorar também, porque agora você tá vivenciando isso, né? Antes era o mundo das ideias, agora vocês estão vivenciando a prática, participando de campeonatos, né? Então, quais estão sendo os desafios em trazer o veganismo para o ambiente focado em resultados e desmistificar a questão de que o vegano é desnutrido, né? Se é que vocês estão tendo essa resistência, acho que é legal você trazer isso, né, para a gente. Excelente pergunta da Betânia, porque isso aí é o que a gente mais vê, principalmente nas redes sociais, de comentários de pessoas que não são veganas e que então os caras vão desmaiar em campo, vão comer alface, não sei o quê, pô, nada a ver, né? A gente tem uma parceria com a SVB, que é a Sociedade Vegetariana Brasileira, e eles estão nos dando um super suporte nesse sentido. Então, antes de iniciar a operação em si, veio o Ricardo Laurino, que é o presidente da SVB, junto com a Mirna Ribeiro, que é uma chefe vegana, que montou o nosso cardápio junto com a Cabo Botelho, dá o treinamento para as cozinheiras do clube. Depois, quando os atletas chegaram, novamente o Ricardo não veio nessa segunda vez, veio a Marcela Wortmann, que é uma nutricionista da SVB, junto com o José Balestrin, que também é um nutricionista da SVB, para dar o suporte aos atletas. Então, eles montaram um plano alimentar individualizado, conversaram com os atletas, deram palestra para eles, explicando, né, desmistificando qualquer dúvida que eles pudessem ter. Não vai ter proteína, não vão ter esse tipo de problema. Recentemente, a Lê Lúlio, que é uma nutricionista também super renomada, vegana, veio aqui dar uma nova palestra, não só sobre veganismo, mas também atrelada à questão de sustentabilidade relacionada ao veganismo, que foi muito legal. E aí, é muito simples, né? O que importa para nós é a quantidade de proteínas que tu ingere, né, dentro das necessidades que tu tem. E o veganismo, tu tem como ter proteínas, né, fontes de proteínas vegetais excelentes em grandes quantidades e biodisponíveis de forma mais fácil para o nosso organismo do que as de origem animal. Então, tem até benefícios. E a gente tem comprovado, né, durante a competição, que isso não só não afeta o nosso desempenho, como melhora o nosso desempenho. Fisicamente, a nossa equipe tem suportado os jogos de forma maravilhosa. Todos os jogos terminou muito mais inteiro do que os adversários no sentido canhor, tendo que fazer substituição. Nosso time, termina bem o jogo, a gente não tem tido problema com isso, não tem tido problema de lesão muscular significativa, tendo jogos domingo, quarto, por 45 dias, que é um volume absurdo, e os jogadores estão se portando bem, então acho que isso é importante. E a gente tem aí no meio esportivo diversos atletas que são referências nas suas modalidades que são veganos. Então, posso citar o Lewis Hamilton, que é um dos maiores pilotos de Fórmula 1 de todos os tempos, que é vegano. O Djokovic, né, que é um dos maiores tenistas da história, que é vegano. A Venus Williams e a Serena Williams são veganas. No futebol, o Chris Smalling, da seleção da Inglaterra, que hoje está na Roma, é vegano. O Bellerin, da seleção da Espanha, lateral do Barcelona. O Clichy, que era da seleção francesa. A Marta, Alex Morgan. Na seleção de vôlei, temos a Macris, temos a Carol, que são duas atletas de altíssimo... Bom, posso ficar aqui dando uma lista infinita de atletas de altíssimo ultramaratonistas, né? São vários. Perfeito. Então, acho que isso aí é uma questão superada, mas que ainda
a grande massa não tem conhecimento, né? Então é legal porque o Laguna pode levar informação para as pessoas de que a dieta vegana ela é rica em nutrientes, ela não vai te deixar com nenhuma deficiência. A única questão que tu pode ter é a de vitamina B, mas que 50% da população onívora, né, que se alimenta de produtos de origem animal, também tem essa deficiência. Então, a gente não tem esse tipo de problema. Inclusive, se tu consumir produtos orgânicos, talvez, por exemplo, uma cenoura, uma batata que vem que vem direto da terra, né, debaixo da terra, que trazem terra dentro do... Antes de tu consumir, se tu não limpar demais, talvez tu não tenha esse tipo de problema, né? Então, enfim, isso é superado. Legal, muito bom. Bom, pessoal, nós estamos caminhando aqui para o Bruno, final, né? posso Mas fazer uma fica à vontade, pergunta? Wagner. Desculpa, eu Claro. estou curioso aqui. Gustavo, eu sei que vocês estão no campeonato Potiguar, né? Eu gostaria de saber como que está aí o jogo. Eu vi que vocês ganharam de 6-0 o último jogo. Vocês estão 9-0. 9? Meu Deus, então explica para a gente só para falar como que está o time no campeonato. Isso mostra, inclusive, se, né, essa pergunta do pessoal. Acho que esse ponto para o pessoal que está participando é interessante, né? Como que vocês estão indo no campeonato, né? Mostrar para o pessoal qual é o campeonato e também quais são os objetivos, né? De vocês aí ao longo dos próximos anos com o Clube Laguna. Acho que isso é interessante. Obviamente que nós vamos convidar todos para segui-los, né? Mas, inclusive o pessoal que depois assistir no YouTube. Mas conta para gente, isso é uma ótima pergunta, Wagner. Bom, foi 9-0, foi o último jogo nosso ontem, né? Agora a gente tem o vice-artilheiro da competição, o líder de assistências também, é legal. E o nosso plano de negócios, né, o nosso plano estratégico é para 10 anos chegar na Série A do Campeonato Brasileiro. Acho que isso é um ponto importante, né? O futebol, ele é um negócio, e é um negócio que pode ser super rentável, né? Temos milhões de exemplos, inclusive no Brasil, de modelos aí, até de modelos associativos que têm tido lucro, mas dos clubes que já eram empresas, que nasceram como empresas, se tornaram, já tem exemplo de serem rentáveis. Então, para a pessoa que quer investir, né, e eventualmente pensa em ser um investidor anjo ou, né, algum fundo que quer aportar para ter rendimentos do futebol, e a SAF agora facilita isso, é super atrativo de fato, assim, pode ter multiplicar dezenas de vezes o teu investimento aí a médio e longo prazo, né? A gente aqui está esse ano disputando a segunda divisão, o Campeonato Potiguar, é a nossa primeira competição. Sobe só são pontos corridos, nós estamos em segundo lugar, hoje 2 pontos atrás do primeiro lugar, do primeiro colocado, que é o Alecrim. O nosso próximo jogo no sábado é contra eles, é confronto direto. Eles têm um jogo a menos, porque eles folgaram na rodada, mas a gente pode passar eles em número de pontos e aí eles vão ter um jogo ainda a cumprir, mas vão ficar um pouco mais pressionados em relação a isso, né? Mas está sendo legal, porque a gente teve que estruturar do zero o elenco, enfim, a comissão técnica. Então, esse ano é um ano de estruturação, de conhecimento, mas, obviamente, que se a gente puder subir, é importante porque já nos permite acelerar um pouco mais aí o nosso objetivo, né? Mas o nosso projeto é de médio e longo prazo. Então, a maior parte do elenco são atletas que a gente fez contratos longos, né? Contratos de 2, 3 anos, para poder ter continuidade no processo. Outros atletas a gente fez um contrato mais curto para a gente poder avaliar e ver se tem intenção de continuar com eles no processo a médio e longo prazo. E uma pequena parcela eram atletas mais experientes que aí a gente trouxe para que pudessem aportar qualidade, experiência no grupo mais jovem, e que aí era mais difícil a gente fazer um contrato mais longo, porque eram atletas que já tinham um histórico maior, que tem mercado, né? Que, enfim, se a gente não subir ano que vem
eles, por uma questão de idade, eventualmente não possam participar da segunda divisão. Então, a gente teve que considerar isso. Faltou alguma coisa, né? Não, não, é isso mesmo. Não, legal. É importante é isso, né, que o Gustavo trouxe, né? O clube já está ativo na prática, né? Então, ele tem participado agora, como ele falou, da segunda divisão do Campeonato Potiguar, vai participar de campeonatos de categorias de base o ano que vem, né? Mas o projeto é a longo prazo. Então, eles estão no momento realmente de captar parcerias, investimentos, né? Então, quem se interessar e conhecer, fiquem à vontade. O Gustavo e os sócios estão inteiramente à disposição aí para discutir. Faço o convite também para que vocês sigam as redes sociais do Clube Laguna, vocês vão poder ter uma visão mais aprofundada aí, tanto de tudo isso que a gente falou, de tudo isso que o Gustavo trouxe a respeito do clube, né, dos ideais do clube, mas também do dia a dia do clube, né, do que está acontecendo, como o clube está evoluindo e tudo mais, né? E claro, né, se tiverem qualquer necessidade, quiserem discutir, trocar ideias a respeito do modelo societário da SAF, nós da Sartori estamos também inteiramente à disposição aí para fazer essa troca em algo que é novo, né? Que nós vamos aprender bastante. O Rodrigo Gasparetto foi cirúrgico ali na colocação dele, porque de fato muita coisa ainda vai se acomodar na jurisprudência e nós vamos saber quais são os reflexos para as próximas SAFs, sejam SAFs de clubes associativos que já existem, sejam SAFs novas, originárias, como é o caso do Clube Laguna. Então, Bruno, pode falar. eu acho importante até as pessoas saberem, né, que vocês são uma referência hoje no mercado nacional, porque o Laguna foi uma das 3 primeiras SAFs, um dos 3 primeiros clubes que nasceram já como SAF. Né? Então, vocês tiveram à frente disso, foram vanguardistas, né, no escritório, e fomos uma das 10 primeiras SAFs ao todo no país. Então, também vocês abriram caminho nesse sentido, inclusive o Wagner falou ali, a gente, na junta comercial, foi quase 2 meses para a gente conseguir abrir o CNPJ, porque era tudo muito novo, então a junta também não sabia, às vezes, alguma coisa, não tinha um entendimento ainda, porque não tinha jurisprudência, não tinha muito modelo para eles buscarem. Então, vocês estão à frente aí, né, no mercado. Acho que é muito legal as pessoas poderem saber disso e se espelharem, vocês, quem estiver buscando tornar o seu clube SAF ou abrir uma nova SAF, consultar o escritório. Acho que é interessante isso ser colocado também. Sem dúvida. Agradecemos aí as palavras e é isso, pessoal. Agradecer a participação do meu sócio e amigo Wagner, né? Que junto comigo, em nome da Sartori, conduzimos esse Sartori Talks. Trouxe bastante pontos que ele é especialista e agrega muito valor para quem é do universo jurídico, também para quem não é, né? Vocês puderam perceber que a gente tentou trazer uma linguagem bastante cotidiana aí para facilitar o entendimento. E agradecer principalmente aí ao Gustavo, né? Idealizador, junto com seus sócios do Clube Laguna. Muito obrigado pela participação, nosso convidado especial. Dizer para vocês que estamos à disposição, né? Como comentei antes, e sigam as redes sociais do Clube Laguna, sigam as redes sociais da Sartori, nos sigam no YouTube, que ali tem Sartori Talks, ficam gravados, então se conhecem alguém que vai se interessar pelo tema, depois eles podem assistir. E voltamos aí no próximo mês com o Sartori Talks que vai tratar de tema trabalhista é sempre atual, né? Então, fiquem atentos aí que em breve nós iniciamos as divulgações, tá bom? Obrigado, Gustavo, obrigado, Wagner, obrigado a todos que compareceram, viu? Obrigado aí, pessoal. Obrigado pelo convite. Valeu, Gustavo. Um abraço, pessoal. Obrigado. Bom dia a todos. Obrigado. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.